tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, né, professor de Química de vocês. Gente, dando continuidade aí aos nossos estudos, né, a gente falou já sobre as bases, né, na aula passada. E aí, ajeitando aqui, e aí agora nós vamos falar um pouquinho sobre os ácidos, tá bom? Vamos ver as características gerais, o que é um ácido, a sua classificação. E aí na próxima aula, para encerrar, a gente fala da nomenclatura, tá? Porque a nomenclatura dos ácidos ela é um pouquinho mais complicada do que a nomenclatura das bases, né? A das bases é bem simples, só usar a palavra hidróxido e o nome do metal, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, de cálcio. Só que no caso dos ácidos você vai ter regrinhas um pouquinho mais chatinhas, tá bom? Mas não é nada do outro mundo não. Então a gente hoje vai falar das características gerais, na próxima aula a gente fala sobre a nomenclatura dos ácidos, tá bom? Então vamos lá. Enquanto as bases sofriam dissociação, né, os ácidos eles vão sofrer ionização. O que é a ionização? A ionização é a formação e a separação de íons. Enquanto a dissociação a gente só separava íons que já existiam, no caso da ionização, como acontece em compostos moleculares, né, em moléculas, que não são íons, são moléculas, essas moléculas primeiro têm que ser quebradas as ligações químicas para formar íons, para depois esses íons serem separados, tá? E aí isso é chamado de ionização. Na prática nós vamos fazer um processo semelhante com o que a gente fez com as bases, só que tenham em mente que dissociar é separar íons que já existem, né? Por isso que acontece com compostos iônicos. Ionização não, a gente primeiro forma o íon e depois esse íon é separado, tá? Por exemplo, a gente vai pegar aqui o exemplo do HCl. O HCl é uma molécula formada por hidrogênio e cloro, né? Então nós vamos ter aqui uma ligação covalente. Então esse tracinho representa uma ligação química. Então quando você bota o HCl na água, a água quebra essa ligação e aí você vai ter um elétron que vai ficar aqui no cloro, ele vai ficar com os elétrons, né? Vai ficar negativo. O hidrogênio vai perder o elétron da ligação e vai ficar positivo. Então aqui você primeiro forma o íon, quebrando a ligação, para depois separar, tá certo? Então como é que vai ser feito esse processo de ionização? Vamos fazer o seguinte, da mesma forma que a gente fez lá com as bases, né? Bota água, então aqui mais água. E aí o que é que nós vamos fazer agora? Sempre o primeiro é positivo, então H mais aquoso, mais Cl menos aquoso. É bem parecido com o que a gente fez com as bases. A diferença é que nesse caso aqui, no caso das bases, né, sempre o OH era negativo. Nesse caso, sempre o H vai ser positivo. Sempre o hidrogênio vai ser mais, né? O que vai ser menos vai ser o ânion, vai ser o negativo, tá bom? Então vamos ver aqui nesse caso de baixo, ó. H2S, então mais água, e aí, vamos lá. Esse 2 aqui, gente, ele veio da onde? Ele veio de cima, então ele veio lá do S. O hidrogênio sempre vai ser 1. Então, tanto é que aqui do lado do S, ó, não tem nenhum número, porque é 1. Então, vai ser o seguinte, vai ser H mais aquoso mais S. Esse 2 veio do S, então S menos 2 aquoso, tá certo? Vou só colocar esses 2 para cima. Pronto, S menos 2. Esse mais também é tudo em cima, tá? E aí, para balancear, né, para deixar igual, que a gente fez lá com as bases, como aqui é um 2, ó, o número que fica aqui em cima vem aqui para frente. Então, para ficar igual, aqui fica 2H+, que vai ficar 2 vezes mais 1, 2. Menos 2, 0. Nesse caso aqui não precisou porque era 1 e 1. Então, nesse caso, é só repetir. É só colocar o 1 em cima e o menos 1. Agora, quando nós tivermos esse caso aqui, H2SO4, tenha cuidado, tá? Esse 4 aqui, gente, ele não veio de cima, ele não veio lá do hidrogênio. Lembra que o hidrogênio sempre vai ser mais. Esse 4 que está aqui do lado do oxigênio, ele já é da própria fórmula, já é o próprio ânion. O ânion, nesse caso aqui, é um ânion composto, né? É um ânion formado por 2 elementos. Então, o que você vai fazer? Mais água, e aí setinha, aí fica H+, o H sempre vai ser mais aquoso, aí repete tudo, ó, SO4, agora a carga é o número que está do lado do hidrogênio, ó. Esse 2 aqui, ele veio de cima, então é SO4 menos 2, você só vai olhar para o número que está do lado do hidrogênio, menos 2, o resto repete tudo. Se fosse aqui, ó, S3O4
sei lá, N2, repetia tudo, só muda, só acrescenta a carga lá em cima, que vai ser esse númerozinho aqui, ó, o 2. Da mesma forma que o 2 veio de cima aqui, ó, ele veio do S, né? Por isso que o S é menos 2, ele também veio de cima desse grupo aqui todinho, tá? Então fica SO4 menos 2 aquoso. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então aqui vai ficar aquoso, certo? Aquoso. Pronto. E aí, esse 2 aqui a gente bota pra cima, certo? Esse menos 2 aqui vai pra cima, porque a carga sempre fica em cima. E aí, pra deixar igual, né, lembra, a carga negativa, o número da carga negativa fica na frente do hidrogênio. Então, se aqui é um menos 2, aqui vai ter que ser um 2 para poder igualar, né, para ficar 2 vezes mais 1, mais 2, menos 2, 0. Agora aqui, nesse caso, mesmo esquema, ó, bota a água líquida, setinha, aí ó, H+, sempre o H vai ser mais, agora repete tudo, PO4, aí esse 3 que tá aqui, ele veio de cima. Gente, desculpa. Então fica PO4 menos 3, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. PO4 menos 3, pronto. E aí, bota pra cima, né? A carga fica em cima. Como aqui é um 3, aqui na frente também vai ser um 3. Até porque, ó, 3 vezes mais 1, mais 3, menos 3, 0. Certo? Então, gente, isso é o processo de ionização, tá? Bem tranquilo, depois a gente vai treinar um pouquinho mais. E aí, com base nisso, a gente vem para a definição de ácido. Percebam que no caso das bases, os cátions eram diferentes. E o ânion sempre era a hidroxila. Agora aqui é o contrário. No caso dos ácidos, o ânion é diferente, cada um vai ter um ânion diferente, mas o cátion, todos eles liberam o íon H+. Então, ácidos são espécies químicas que, na presença de água, sofrem ionização e produzem como único cátion o íon H+. Então, a presença do H+, é o que dá a característica ácida. A acidez é devido à presença de íons H+, tá? Vocês vão ver mais pra frente que, na verdade, não é bem o H+, na verdade é o H3O+, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar com o H+, tá bom? Então, a presença dos íons H+, é o que confere a característica ácida a uma substância, tá certo? E aí, de modo geral, os ácidos de Arrhenius são compostos moleculares, né, formados por ligações covalentes. Assim como a base reage com ácido, os ácidos reagem com a base. Assim como as bases mudam a cor dos indicadores, que a gente vai estudar depois do que é um indicador, os ácidos também alteram a cor dos indicadores, né? E todo ácido ele reage com carbonatos para produzir gás carbônico, tá bom? É uma informação que eu coloquei aqui para vocês e mais para frente vocês vão entender o que é que significa isso aqui, tá certo? E aí, gente, a gente vai classificar os ácidos aqui apenas em 3 critérios, tá? Primeiro, a presença de oxigênio. Ácidos que não têm oxigênio na sua estrutura, por exemplo, HCl, HF, HBr, não têm oxigênio. Então, eles são chamados de hidrácidos. Já aqueles ácidos que têm oxigênio, ó, H2SO4, tem o oxigênio aqui, ó, H3PO4, H2CO3, todo ácido que tem oxigênio na sua estrutura, ele é chamado de um oxiácido. Então, a presença de oxigênio ou a ausência de oxigênio faz com que a gente classifique os ácidos em hidrácidos e oxiácidos, tá bom? Outro detalhe é a presença de hidrogênios, né, que ficou hidrogênios, presença de hidrogênios que vão se ionizar. Então, quando um ácido tem só um hidrogênio, ele é chamado de um monoácido. Exemplo, HCl, só tem um hidrogênio. Quando ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, né, que vão se ionizar na água, a gente chama de um diácido. Então, nós temos aqui H2CO3. Triácidos são aqueles que têm 3 hidrogênios ionizados, então H3PO4. E um tetraácido seria um ácido que tem 4 hidrogênios ionizáveis. Exemplo, H4, H4, FeCN6. Tá? Pronto. Então, a presença, a quantidade de hidrogênios ionizáveis, a gente vai classificar em mono, di, tri ou tetraácido. Tem uma exceçãozinha que depois eu vou mostrar para vocês, que é do ácido do H3PO2, né, que apesar de ter 3 hidrogênios, ele é classificado como um diácido. A gente vai ver isso depois, tá? E, gente, por último, né, o último critério que a gente vai usar para classificar os ácidos é a sua força, né? Lembrando que a força de um ácido não tem a ver com o seu poder de corrosão. Tem ácidos que são fracos, mas são altamente corrosivos.
A força se refere à capacidade desse ácido de ionizar, ou seja, se ele vai liberar muitos H+, né? Quando ele é colocado na água, se ele ioniza, se ele produz muito H+, ou se ele vai produzir poucos íons H+. Isso é a força. E a força dos hidrácidos, geralmente a gente mede com o grau de ionização, que é o alfa. O alfa é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número total de moléculas. Como assim, Carlinhos? Vamos supor que eu tenho 100 moléculas de HCl. 100 moléculas de HCl, ácido clorídrico. Dessas 100 moléculas, 92 ionizou, ou seja, se transformou em H+. Então, qual é o alfa desse ácido? Seria o número de moléculas que ionizou, que é 92, dividido pelo número total de moléculas, que é 100. Então, 92 dividido por 100 é 0,92 ou 92%. Significa que de cada 100 moléculas, 92 delas ionizam, tá bom? Então, o que é que significa isso? Vamos lá. Quando o alfa for maior do que 50%, o nosso ácido ele vai ser forte. Então, alfa acima de 50%, o ácido ele é forte. Agora, se eu tenho um alfa e esse alfa ele é menor do que 5%, significa que esse ácido ele é fraco. Tá? Um ácido que ioniza pouco. Então ele é um ácido fraco porque o alfa deu menor do que 5%. Se porventura nós tivermos um ácido que o alfa seja entre 5 e 50, ou seja, que ele seja menor... Peraí, deixa eu apagar aqui. Coloquei errado, desculpa. Se o alfa for maior do que 5, mas for menor do que 50, tiver entre 5 e 50, ele é um ácido médio ou também chamado de ácido moderado. Então vamos lá, alfa de 35. 35 é maior do que 5, mas é menor do que 50. Então ele é um ácido médio. Alfa de 9, médio. Alfa de 3%, fraco. Alfa de 90%, ácido forte, tá? Isso aqui, geralmente, esse alfa a gente utiliza para os hidrácidos, ou seja, os ácidos que não têm oxigênio, tá? No caso dos oxiácidos, a gente pode usar o alfa também, ou fazer a regrinha que a gente chama de regra de Linus-Pauling. Como é isso? Vou escolher aqui dois oxiácidos, ó. H3PO4, e vou escolher o HClO4. Pronto. Vamos supor que a questão pergunta qual desses dois ácidos é mais forte, mas ela não dá o alfa e nem te dá meio de calcular. Se você não sabe o alfa, no caso dos ácidos que têm oxigênio, a gente pode fazer uma regrinha que é a seguinte. A gente diminui o número de oxigênio pelo número de hidrogênio. Então, 4 menos 3, 1. 4 menos 1, 3. Aquele que tiver o valor maior é um ácido mais forte. Então, o HClO4, como o número de oxigênio subtraído do número de hidrogênio deu 3, e o ácido fosfórico deu 1, significa que o HClO4 ele é um ácido mais forte do que o H3PO4, tá certo? Porque a subtração do número de oxigênios deu maior no caso dele do que no caso do H3PO4. Então, se não tiver o alfa, a gente pode utilizar essa regrinha para os oxiácidos, beleza? Bom, gente, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho sobre os ácidos, o que é um ácido, né? Os ácidos estão presentes muito na nossa vida, existem muitos alimentos que são ácidos, existem muitos produtos do dia a dia que são ácidos, mas isso a gente vai ver em aulas futuras, tá? Vocês vão ver isso mais pra frente, que é as aplicações dos ácidos e das bases. Hoje foi só para vocês conhecerem as características, e aí na próxima aula a gente fala da nomenclatura, como é que se dá nome a esses ácidos, tá bom? Então, até a próxima.